Gerson pode estar de saída do Flamengo e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês por que é que substituir um atleta como ele é uma missão quase impossível. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o Gerson, que pode estar de saída do Flamengo. E eu quero trazer uma análise aqui um pouquinho diferente daquilo que vocês estão vendo por aí. Essa é a missão, uma das missões, obviamente, desse canal. Você vem aqui para buscar um olhar diferente. Então, eu vou tentar fazer uma abordagem aí que eu não vi ninguém fazer sobre essa questão do Gerson ser um jogador raro. Sim, ele é um jogador raro. E eu sei que a maioria de vocês que está aí do outro lado não está querendo saber muito de elogio ao Gerson. Está todo mundo meio chateado, meio amargurado, pensando que ele está deixando o Flamengo, que ele é o capitão do time. Então ninguém está querendo ver muito elogio a esse atleta. Mas aqui a missão é só mostrar para vocês por que é tão difícil substituir um jogador como ele. Por que é que ele é um jogador raro, tá? Então, bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre espaços do campo primeiro. Recentemente eu falei com vocês sobre os espaços do campo para poder elucidar aqui uma análise sobre o Varela, né? E vamos falar de novo sobre esses espaços para poder explicar para vocês algo que é muito importante quando a gente avalia o Gerson. Eu mostrei para vocês recentemente que o campo é dividido em 3 corredores, 3 espaços. Corredor lateral, aí de amarelo, corredor central, de verde, e também o meio espaço de vermelho. Qual é o grande segredo do Gerson? Por que o Gerson é um jogador tão diferente? Entre outras coisas, obviamente, né? Porque ele consegue trabalhar tanto aqui no corredor lateral, que a gente chama de espaço de força, quanto também trabalhar em corredor central, que a gente chama aqui no Tactics, na linguagem de análise de desempenho, do espaço de habilidade. E, gente, saber jogar com desenvoltura, saber trabalhar bem, tanto em espaço de força quanto em espaço de habilidade, não é para qualquer um. Então, é claro que a gente fala muito sobre o Gerson é muito bom. Claro que ele tem muita categoria, tem muita técnica, tem muita habilidade. Ele é um jogador muito bom, um jogador excelente, um jogador titular atualmente da seleção brasileira. Mas aqui a análise, volto a dizer, é um pouquinho mais específica e sobre essa habilidade que ele tem, essa capacidade que ele tem de jogar tanto em espaço de força quanto em espaço de habilidade. E por quê? Porque isso é raro. Se a gente for olhar para o futebol mundial, você vai ter dificuldade de achar jogadores que fazem isso bem. Estou falando de fazer isso bem. Jogador que vai jogar em espaço de força, vai jogar em corredor lateral, mas aí vai ter muita dificuldade. Vai jogar abaixo do que pode. E vice-versa. Jogador de espaço de força que vai jogar em espaço de habilidade e tem dificuldade. Por exemplo, Bernardo Silva é um jogador que faz isso muito bem, um jogador raro. Ao contrário do Gerson, que é um atleta muito forte, ele é um atleta franzino. Então, ele é um jogador originalmente de espaço de habilidade, de corredor central, mas que vai jogar na ponta e consegue se virar bem. Outro jogador que faz isso muito bem, Valverde. Joga de volante por dentro, consegue se virar bem em corredor central, espaço de habilidade, e jogou na ponta muitas vezes pelo Real Madrid em espaço de força, se dá bem. E aí tem, claro, né, os diferentes. Aí comparar com os diferentes é complicado. O Messi, né, que no início da carreira jogava por fora, depois foi ser um falso 9, mas aí é o Messi. O Neymar, que também era um ponta de força, de espaço de força, de tapa longo, de 1 para 1, e depois transforma num 10, num playmaker, não quero que vai jogar por dentro, mas aí são caras diferentes, né? Realmente é complicado. Então o Gerson tem essa habilidade que é para poucos, essa capacidade que é para poucos de jogar em espaço de força e em espaço de habilidade. Então, esse é o grande segredo, esse é um dos grandes diferenciais desse atleta. Também tem essa questão da polivalência, né? O jogador, muitas vezes, ele é capaz de jogar como 5 e como 8, já é um jogador polivalente. Ele é um jogador capaz de jogar como 9 ou como ponta, já é um jogador polivalente. O que o Gerson faz de jogar como volante, também como um ponta, um falso ponta, né? Um cara que vai jogar aberto de fora para dentro, também é raro, tá? E então eu quero mostrar aqui para vocês em alguns vídeos, fazer uma análise aqui em vídeo, como eu sempre faço no canal, o Gerson jogando com desenvoltura em espaço de força e em espaço de habilidade, para mostrar para vocês como é que ele também consegue transformar espaço de força em espaço de habilidade e vice-versa. Isso é muito interessante de notar e eu acho que vocês vão gostar também dessa análise aqui. Mas antes, eu não pedi o like até agora. O like, gente, por favor, não se esquece do like, é muito importante. O seu like é muito importante para engajar esse conteúdo. Então, deixa o joinha aí, para tudo que você está fazendo agora, deixa o joinha e também se inscreva no canal. Se inscreva aqui no canal, a gente superou a marca de 30 mil inscritos, já estamos chegando daqui a pouco aí em 31. Então, ajude o canal se inscrever. E também te convido a virar membro do canal. Tem um botãozinho aqui, seja membro, clica aqui nesse botãozinho que você vai entender quais são os benefícios para os membros do canal. São muitos benefícios, hein? São muitos benefícios. Relação ganha-ganha. Você ganha daí, eu ganho daqui, fica todo mundo satisfeito. Se não tiver o botãozinho aqui, seja membro, é porque você deve estar em iOS aí,
no iPhone ou no iPad, aí não tem aqui no aplicativo do YouTube. Então, você vai ter que entrar na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui também no comentário fixado. Então, você clica ali e vira membro, mas clica para conferir, porque os benefícios são muito legais, tá? Então, vale a pena, te garanto, tá? Bom, vamos então para análise em vídeo. A gente está vendo aqui lances de 2023. O Gerson está ali no corredor lateral e ele vai dominar a bola no peito e ele vai ganhar as costas do adversário. Isso aqui é saber trabalhar em espaço de força. É entender que é um espaço às costas e ganhar o espaço às costas do adversário em força, em velocidade, em explosão. Isso aqui é uma jogada característica de um jogador que sabe trabalhar em espaço de força. Então ele já percebeu que há espaço às costas desse opositor, matou a bola no peito, deu um tapa aqui nas costas e com muita explosão, com muita velocidade, com força, ele vai progredir. Aqui é a mesma coisa, tem espaço às costas aqui do opositor, ele vai trabalhar uma jogada mais em força do que em velocidade, mas ele vai explodir aqui no final, ó. Vai dar um tapa, vai explodir, vai ganhar, vai meter a mão no adversário e vai conseguir uma jogada interessante, perigosa aqui em espaço de força, tá? Inclusive, a gente já viu ele atuando do lado direito e também do lado esquerdo. Ele atua dos dois lados com muita desenvoltura, isso também não é para qualquer um. Aqui a gente vai ver ele ganhar o espaço ao lado do adversário, tá? Não necessariamente é um espaço às costas. Onde há espaço, ele dá o tapa, ganha esse espaço, conquista esse espaço, e aí ele vai tentar finalizar aqui. Só que o goleiro vai ficar com a bola aqui, o Fábio, né? Então, é um jogador que atua com muita desenvoltura em espaço de força, como a gente já viu. E, ao mesmo tempo, também não tem nenhuma dificuldade para lidar com o espaço curto, com o espaço de habilidade. Olha o domínio que ele fez, olha o giro que ele vai fazer. E aqui ele consegue trabalhar em espaço curto, drible curto, conseguiu vencer 2 duelos, driblar 2 jogadores. E aqui ele vai transformar espaço de habilidade em espaço de força. Ele está em corredor central, ele está numa zona congestionada, mas ele percebeu que há um espaço nas costas do adversário e vai dar um tapa nas costas do adversário, vai transformar a espaço de habilidade em espaço de força. E isso também é raro, isso também não é para qualquer um, ele vai progredir aqui depois, vai dar um tapa aqui para o Michael. Aqui o lance do gol do Flamengo contra o Atlético Mineiro, que ele está por dentro e que ele vai mostrar também muita capacidade de atuar em zona congestionada, em espaço curto, vai perceber aqui o movimento do Wesley, vai dar aqui o tapa para o lateral do Flamengo e vai ajudar a criar essa jogada que foi tão importante para gerar o primeiro gol do Flamengo naquela final contra o Atlético Mineiro. Por dentro, em espaço de habilidade, né? Aqui contra o Tátira, um jogo recente em que ele de novo transforma espaço de habilidade em espaço de força. Ele está numa zona congestionada, ele precisa vencer o primeiro duelo, e aí ele percebe o espaço ao lado, né? E as costas também desse opositor direto, e ele vai ganhar esse duelo em força com um tapa mais longo, depois vai ganhar um outro duelo do mesmo jeito. Então, ele consegue transformar espaço de habilidade em espaço de força. Aqui a gente já está vendo ele por dentro de novo, ele vai trabalhar curto, não é qualquer jogador que consegue trabalhar tanto em espaço de força quanto em espaço de habilidade. A gente viu ele aqui ganhando o duelo com muita habilidade, trabalhando curtinho aqui, né? Vencendo e avançando. Então, é um jogador raro, sim. Agora a gente vai ver o Gerson transformar espaço de força em espaço de habilidade, porque aqui o corredor lateral está congestionado. Então, virou um espaço de habilidade e ele lida com muita tranquilidade com o fato dessa zona estar congestionada. Então, vai driblar aqui o Thiago Maia, traz a bola de um pé para o outro, vai dar um tapa aqui para o Bruno Henrique, vai receber a bola de volta, e aí vai acelerar um pouquinho mais a jogada, vai vencendo ela em força, vai trazer a bola aqui para dentro e vai tentar finalizar. Então, não é qualquer jogador que consegue fazer isso. A gente vai ver agora ele de novo transformando o espaço de força em espaço de habilidade. Está no corredor lateral, está cercado por 2, vai passar no meio desses 2 e vai gerar exatamente aqui o espaço às costas. Vai conseguir aproveitar o espaço que há às costas, primeiro com drible curto, depois com um tapa mais longo. Então, é um jogador muito raro, muito difícil de encontrar, porque trabalha com muita naturalidade em espaço de força e também em espaço de habilidade. Se você falar para mim assim, Rafa, o Flamengo hoje está bem servido de volante, na posição que o Gerson pode jogar, com o Jorginho, com o De La Cruz e com o Pulgar, e também está muito bem servido na posição de ponta direita com o Luiz Araújo, o Plata vai voltar, então ali também o Flamengo está bem servido. Eu concordo com você. Eu concordo com você. E o Flamengo não necessariamente precisa ir ao mercado para buscar uma reposição igual ao Gerson, jogador que seja parecido com o Gerson, porque, volto a dizer, é difícil. Então o Flamengo pode buscar aí um outro ponta para o outro lado, para o lado esquerdo, que o Flamengo também está precisando, pode buscar um meia, pode buscar outros atletas para qualificar o elenco e ter opções para escalar no meio, no ataque, nas funções que o Gerson fazia. Não necessariamente um jogador polivalente. Eu sei que você aí do outro lado está meio chateado aí com o Gerson, porque ele pode estar saindo do clube, então fica aquela sensação ali, né, esquisita, mas a ideia aqui é só mostrar para vocês que realmente é uma missão quase impossível repor um atleta como esse. O Flamengo vai ao mercado, vai buscar reposições, como eu já falei, pode reforçar o elenco com outras peças e continuar muito forte, mas o Gerson sim é uma grande perda, porque é um atleta raro.
Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo, um forte abraço e eu fui. Saudações.